Pastor Sobrinho. Eu vou pedir para você impor suas mãos, vamos orar pelo pastor Sobrinho. Grande Deus, nós estamos com os nossos corações agradecidos, Senhor, porque em tudo o Senhor tem se feito presente no nosso meio, o Senhor tem feito grandes coisas. E eu quero, Pai, nesse momento, colocar a vida do pastor Sobrinho nas tuas mãos, de maneira tal, Senhor, que ele não venha falar dele mesmo, mas que ele seja usado poderosamente pelo teu Espírito. Então, Pai, em nome de Jesus, prepara os nossos corações para que possamos ouvir a tua palavra e não sejamos apenas ouvintes, Senhor, mas que a tua palavra seja guardada no nosso coração e possa produzir, Senhor, transformação nas nossas vidas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Cadê o povo da viagem missionária? Levanta a mão aí. Quem foi para a viagem missionária? Tudo com um sorrisinho no rosto. É bom voltar da viagem missionária, não é? Renova a gente, é incrível as experiências que a gente tem lá. Você que não foi, se programe para a próxima para ir, porque com certeza as experiências que eles tiveram lá não tem como eles descreverem. Então, se prepare para... Obrigado, pastor. Se preparem para passar a próxima experiência de vocês. Eu quero compartilhar um texto, na verdade, são 2 textos. Tudo começou, parece que a gente vai contar uma história, né? Tudo começou quando... No domingo passado, eu tive a oportunidade de meditar com os irmãos na Escola Bíblica um texto, que é muito conhecido, e no domingo eu ainda comentei com eles que eu fiquei muito, muito feliz em ser eu o professor daquele dia, porque é um texto que foi o texto que o pastor ministrou no meu casamento. Então, me trouxe à memória boas lembranças do dia do meu casamento. Esse ano eu completo 16 anos de casado, então já tinha passado um tempo que esse texto trouxe à memória algumas coisas muito interessantes. E eu meditando um outro texto, Deus conectou os 2 textos e essa conexão é o que eu quero compartilhar com você. Eu espero que faça sentido para você como fez para mim. O primeiro dos textos está em 1 Coríntios, é bem fácil de achar, é um texto bem conhecido. Se você já deve ter lido alguma vez, se você não leu, antes de você ser crente, você já cantou um pedaço desse texto. Você vai entender quando você ler. Você que está acompanhando a gente em casa através da internet, que não é crente, talvez já tenha cantado, mas se prepare porque você vai ver que esse texto não é de quem você acha que é. Esse texto da Bíblia é muito anterior à música. Mas eu vou conectar ele com um outro texto que tem tudo a ver com o que Deus falou no meu coração. Eu só resgatei esse texto, porque esse texto foi o texto da Escola Bíblica do domingo passado, que eu tive o prazer de dar aula sobre ele. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: Ainda eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra. Eu vou pedir à mídia que mude a versão, por favor, coloque a versão NVI. Se vocês puderem mudar a versão. Aí. E se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Pode passar. Não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo como em um espelho, mas um dia veremos face a face.
Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Amém? Daqui a pouco a gente vai ler o outro texto. Espere aí, eu não vou dizer agora não, então vocês vão correr para olhar esse outro texto lá. No momento oportuno vocês vão ver. Eu fiquei feliz porque quando eu cheguei hoje aqui, a abertura do culto, o irmão que abriu o culto já chegou falando disso. Começou o culto falando disso, eu dei risada ali, eu estava do lado enquanto ele falava, eu falei, fala sério. É isso mesmo? Na chegada, o senhor já faz isso? E aí Deus me deu a oportunidade de entender que era sobre isso mesmo que ele queria que falasse. Depois, nós cantamos alguns louvores aqui, eu não sei se você cantou só por cantar ou se você cantou louvando mesmo, mas os 3 louvores que nós cantamos isso, de alguma forma, fala também dessa conexão de amor. E eu sou grato a Deus porque são 3 louvores mais antigos. Eu não sei você, mas eu gosto dos louvores mais antigos. E não por coincidência, são louvores da época que eu me converti. Então, quem é da época desses louvores, levanta a mão. Olha aí. E eu comecei a lembrar da época que eu me converti, quando eu ouvi os louvores, depois da época que eu casei. E eu falei, caramba, Deus está trazendo ao meu coração sentimentos muito bons. Mas o texto começa falando de algo, e vocês sabem que eu estou na saga do fim do mundo, né? Estou estudando textos e meditando textos sobre o fim, porque eu acho que está logo ali. Então eu estou estudando textos, assim, muito textos sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus, como você queira chamar. E aí, quando esse texto caiu no meu coração, eu falei, mas aí eu vou ter que quebrar a minha sequência de estudo. E aí Deus falou, não, é sobre isso mesmo. Tem a ver com o fim a gente falar de amor, principalmente na igreja. Então o texto começa dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. É como um sino que não sai som. Então você imagina o seguinte, pensa num sino aí bem grande. É difícil a gente pensar em sino pequeno. Quando a gente pensa num sino, a gente já imagina aqueles sinos no topo das igrejas, grandões, né? Então você imagina um sino gigante que você balança e dele não sai som nenhum. É exatamente o que o texto está dizendo, é exatamente quando a gente tem, por exemplo, o dom de falar em línguas, mas não ama antes de manifestar esse dom. Serve para nada. Um sino que não faz som de sino, não serve para nada. E ele é exatamente igual a mim e você, se a gente tiver o dom de línguas, mas antes não amar. E nesse tempo do fim, é algo que a gente vai ver cada vez mais escasso, é a manifestação do amor real, genuíno e verdadeiro. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Depois, ele continua dizendo que, ainda que eu tenha um dom de profecia, e eu quero que você preste atenção nessa sequência, e saiba todos os mistérios de todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover a montanha, se não tiver amor, nada serei. E aí ele diz, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. E aí eu quero fazer uma pausa aqui para um corte. Se você entender que essas 3 coisas que ele falou, traz aí para os dias atuais do que vocês veem na televisão, do que vocês veem em algumas igrejas aí. Ele está falando de falar em línguas, que é o que muitas igrejas e muitos lugares aí na internet estão dando como uma prioridade, porque se você manifesta esse dom, parece que você é mais poderoso do que alguém. Ele está falando de profecia, que só essa semana é o que eu recebi de vídeo do cara dizendo, eu não sou pastor não, eu sou profeta. E entregando um monte de textos e um monte de coisas estranhas na internet e algumas igrejas. E depois ele fala de obra social. Se você juntar essas 3 coisas, talvez você veja o retrato das igrejas aí fora, principalmente daquelas que estão trazendo uma palavra que parece ser o evangelho, mas não é. E esse texto nunca foi tão atual, porque o que ele está dizendo é que se você estiver num lugar, numa igreja, por exemplo, onde há manifestação de línguas, há, por exemplo, dom de profecia, e essa igreja é rica em fazer caridade, mas essas 3 coisas não estão baseadas antecipadamente no amor, serve de nada. Quando a gente vai para o cenário das igrejas, principalmente das mega igrejas, que estão cada vez mais cheias e cada vez mais arrebatando pessoas, a gente vai sentir muito essa presença de uma coisa que parece ser
a manifestação de dons, parece ser uma palavra profética para tudo e parece ser uma manifestação de cuidado com o outro, mas a presença do Espírito Santo não está naquele lugar. E se não está, provavelmente o amor também não está. Observe que o texto não diz que há um problema em falar em línguas, ou em profetizar, ou em ter uma ação social. O problema está em fazer essas coisas sem que por trás delas haja o amor. E aqui o texto não está dizendo do jeito que eu amo ou do jeito que você ama, porque talvez você tenha uma referência de amor. Talvez o amor para você seja de um jeito que seja diferente para mim, e é por isso que lá na frente ele estabelece um padrão de amor. Porque se ele não estabelecer um padrão, eu vou dizer como é amor. Se eu perguntar, talvez para minha esposa, ela me diga que amá-la é de um jeito, se eu perguntar à minha mãe, já vai ser de outro. Se eu perguntar a algum amigo como é amar, talvez a referência dele seja outra. Mas a Bíblia nos dá uma referência do que é o amor. Portanto, o texto não está dizendo que é importante ter essas coisas com amor, baseado no que a gente acha que é o amor. A própria Bíblia vai nos dizer o que é esse amor, para que a gente não crie o nosso modelo de amor e o nosso jeito de amar, porque senão todo mundo estaria certo. Então o texto ele vem nesse primeiro bloco dizendo assim: não importa se você é espiritual, se você manifesta os dons, se você profetiza, não importa se você faz ação social, preste atenção numa coisa: se não tiver amor, a diferença entre você e alguém que não diz que é cristão é zero. Não adianta você estar na igreja, não adianta você vir quinta, domingo, não adianta você ser o evangélico da sua família. Se o amor que há em você não for percebido por quem está fora, não adianta de nada. Então, ele faz essa primeira abordagem nesse primeiro momento do texto. Depois ele começa a dar características e sinais de como é esse amor, para que eu e você não achem que cada um de nós não defina um modelo de amor. Então, tem gente que... Tem casais, por exemplo, que... Estou vendo aqui, ó, pastor André e pastora Nath. Estão ali sentados um do lado do outro, aí ela encostou nele. Aí talvez a linguagem de amor dela seja toque físico, aí talvez ela prefira estar assim. Já tem casais que se o homem encostar, a mulher encostar, ama, mas faz assim, vixe, 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 sai, que já viu isso. O marido encosta para fazer um carinho assim, ou a esposa, né, também pode ser. Aí encosta e faz, meu amor, te amo. O que foi que deu assim? O que foi? Não é assim? Está querendo o quê? Quem entendeu? Tem gente que não precisa falar nada, quer só encostar e só olhar, só fazer a carinha do gato lá do Shrek. E o recado já está compreendido. Tem gente que percebe o amor no serviço, tem gente que percebe o amor de várias formas. E aí, para não correr o risco de eu e você achar que este amor que está sendo falado aqui é o que eu acho que é amor, o texto primeiro começa a nos dar alguns sinais. E depois, lá no final, e depois no segundo texto que nós vamos ler, ele deixa claro que amor é esse. E eu queria que você prestasse atenção, porque ele agora começa a dizer assim, ó, características do que seria esse amor. Ele fala assim: o amor é paciente. Aí já tem um bocado de gente que disse assim: ih, rapaz, aquele negócio que eu achei que era amor, não é não. Aquele comportamento meu não é de amor, não. Aí ele diz: o amor é bondoso. Quantas pessoas eu conheço que são extremamente bondosas e a gente acostumou muitas vezes a chamar de lerdo, de imbecil, de bobo, porque ela é bondosa demais. Fala assim: fulano, você é muito bobo. A pessoa dá na sua cara, você está lá amando de novo. Ela dá na sua cara de novo, você está lá amando de novo. E aí você que se acha esperto, porque você não dá a cara para bater de novo, você está perdendo para aquele que está dando a cara, porque a Bíblia diz que o amor é bondoso. Talvez seja difícil para você ser bondoso, mas eu quero que você saia daqui pensando de verdade se você sabe o que é amor. Depois ele diz: o amor não inveja. Misericórdia, já quebrou o amor de um bocado aí. Aí ele diz: não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se vê alegre com a injustiça, não se alegra mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui ele está dando uma dica do que ele vai definir como modelo de amor. Quando você olha para esse texto, ó, vê se traz à sua memória alguém. Ele diz assim, ó: o amor é paciente. Alguém que diante da tribulação, diante da perseguição, da dor, do sofrimento, permaneceu firme até o fim. Depois ele diz: o amor é bondoso. Alguém que, apedrejado, cuspido, espancado, ainda assim permaneceu firme em bondade por mim e por você. Aí ele fala:
não inveja, não se vangloria, não se orgulha. É alguém que, podendo estalar o dedo e resolveu tudo, se permitiu ser sacrificado até o fim. Ele diz, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira, não guarda rancor. É alguém que, no momento de manifestar o seu poder para se livrar, e podendo ter todo o argumento para odiar, ele diz assim, pai, perdoa aí porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí ele diz assim, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Criou uma imagem na sua cabeça sobre alguém? Guarda essa imagem aí, ela vai ser importante para o final. Quando você começa a estabelecer esse padrão de amor, você vai começar a perceber que o que você está fazendo pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua esposa, talvez esteja longe do que é amor. Talvez seja só suportar, talvez seja só conviver, talvez seja só pagar um preço de um compromisso que foi assumido, que você não sabe como fazer para não cumprir. Talvez seja qualquer coisa, menos amor. E aí o texto está dizendo que há um modelo de amor que eu e você, que somos cristãos, precisamos seguir. E ele está dizendo que não é fácil seguir, mas ele está nos mostrando alguém que já fez. Então, ele é possível. Aí ele diz assim, o amor nunca perece, portanto, não tem essa história de eu não amo mais. Quem está entendendo? Rapaz, eu não amo mais. A gente percebe isso às vezes muito nos casais, né? Tem 200 mil anos de casado e faz assim, eu não amo mais. Essa história não cabe para o cristão. Não existe alguém que casou e ex-amor. Não existe. Porque o amor não perece, ele não acaba. Talvez você precise ajustar a vela do seu sentimento, daquilo que você acha que é amor, e que está longe de ser. E aí ele diz assim, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Observe que aqui ele volta a dizer de algo que ele disse no início, das línguas e das profecias. Porque se você está conectado a uma igreja, se você está dizendo que é evangélico, porque você fala em línguas, ou porque profetiza, ou porque você está num ambiente que faz essas coisas, o que o texto está dizendo é que isso é importante, mas isso vai passar. Agora, se você ama o seu irmão, você não pode deixar de amá-lo, porque o amor no meio da igreja não pode cessar. Ah, mas eu não suporto aquele irmão, porque ele é chato. Deixa eu te dizer, se a gente estabelecer o critério de chatice, você acha que o irmão é chato, a gente levanta 20 ou 30 que acham que você também é. Se a gente for estabelecer esse critério da chatice, não haveria igreja. Porque tem dias que eu, por exemplo, sou insuportável. Mas você só me conhece aqui quando está tudo bem. Então você fala, não, pastor Sobrinho não pode ser insuportável não, porque ele é gente boa demais. Vai morar mais eu? Pergunta a minha esposa se eu sou 100% legal todo o tempo. Pergunta a minha família se eu sou 100% legal todo o tempo. Tem dias que eu não me suporto. Agora, por que talvez você não perceba isso? Porque talvez haja um esforço muito grande da minha parte de manifestar para você o meu melhor e não o meu pior. E isso é o exercício de amor do cristão. Ainda que eu seja limitado e cheio de defeitos, eu preciso fazer com que eu e meu irmão percebam o que há de melhor em mim, não o de pior. Quem tem que perceber o que é de pior é Daiane. Ela assumiu o compromisso, não tem jeito. Ela vai ficar até o fim. Ela tem que aguentar. Eu também aguento, ela tem que aguentar. Te amo, filha. Aí depois ele diz assim, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E aqui é a conexão com o fim que o texto faz, porque quando Jesus entra, porque nós temos duas leituras aqui. A primeira é, quando chegar o fim, quando você morrer e for para o céu, ou quando Jesus voltar, tudo isso acaba. Não importa se profetiza, não importa se você prega bem, não importa se você tem 50 anos de igreja, não importa. Vai acabar tudo, vai zerar para todo mundo. Mas aqui também faz uma referência ao momento em que Jesus entra na sua vida. Porque quando Jesus entra na sua vida, também há um reset. Há um momento que zera. Não divide antes e depois de Jesus? Então, se quando Jesus entra na sua vida tudo muda, esses conceitos das coisas que são realmente importantes precisam mudar. E aí o texto nos traz para a gente olhar para o que realmente importa. E aí, para não ter dúvida e não dizer que o evangelho é complicado, ele diz assim, pense em tudo que você quiser pensar aí. Língua, profecia, pregar, trabalhar na igreja. Pense em tudo que você quiser que você acha que é importante no ministério ou na igreja. Pense em tudo. Pronto, você pode fazer uma lista com 50 coisas. Nada disso é mais importante do que amar.
Então, ele pega toda desculpa minha e sua, porque a gente pode dizer assim, ó, Senhor, eu não sabia porque tinha tanta coisa que eu precisava entender, que aí quando eu fui entender já era tarde. Então, ele já está dizendo assim, ó, vou fazer de um jeito bem simples para você entender. Você não precisa ser expert em nada. Você só precisa entender que ainda que você não pregue, não fale, que você não sirva na igreja, não faça nada, o que você precisa fazer é amar. Isso você não pode abrir mão. E isso tem a ver com você respeitar a limitação dos outros, os outros respeitarem a sua, porque você não é perfeito, o irmão também não é, e entendendo isso, a gente começa a encaixar esse amor que é perfeito. Porque se o amor é perfeito, ele consegue preencher as nossas imperfeições. Quem está entendendo? Eu não sei como amar. Talvez você não saiba, mas não é como eu acho que é amar, é como o amor é. E como ele é, ele entra e preenche. Então não importa se você é mais tímido ou menos tímido, se você gosta ou não de conviver com pessoas, tem a ver com quanto você está disposto ou não a deixar esse amor se manifestar através de você. Porque não tem a ver com você, tem a ver com como esse amor se manifesta através de você. E aí ele fala, quando eu era menino, eu falava como menino, depois ele disse que quando se tornou homem, deixou para trás as coisas de menino. Porque o amor na criança, se você tiver a oportunidade de ver uma criança é assim, ó. Ela briga com a outra criança, 20 segundos depois eles estão correndo juntos, brincando. Não é assim? Nós adultos é que guardamos por décadas sentimentos de rancor e briga. Mas a criança, ela faz assim, ó, brigou, é meu, é seu, pegou o brinquedo, ela joga, quebra, nunca mais eu falo com você. O nunca mais leva uns 5 minutos. E ela fala olhando no olho, nunca mais fale comigo. Vai para casa, se o pai trouxer de volta no dia seguinte para brincar, quando um vê o outro, corre e se abraça, amigo, não sei o quê. Não é assim? Então, no começo, a gente tem esse amor, que ele é uma mistura de pureza com infantilidade. Depois a gente cresce e a gente quer transformar isso. A gente quer fazer com que esse amor fique mais racional, mais cheio de critérios. Não, eu vou amar pastor Inês, porque pastor Inês me ama. No dia que ela não quiser me amar, eu vou dizer, não quero conta com a senhora também. Porque a gente estabelece essa barreira da justiça no amor. E o que o texto nos diz é que não importa se você tem razão ou se você não tem razão, se a pessoa te magoou ou se não te magoou, não importa qual critério que você quer usar, o amor sobrepõe todas essas coisas. Mas pastor, essa pessoa falou mal de mim, deu na minha cara. Não tem problema, você vai lá e vai dizer, ó, eu não gostei do que você falou, fiquei chateado, mas em Cristo Jesus eu te amo, aperta o botão do amigo criança e volta tudo normal. Pastor, mas não é fácil assim na teoria, não é porque a gente não faz ser, mas é assim que o texto bíblico está mandando fazer. O que ele está mandando dizer é, nada supera o amor. Se nada supera o amor, e o amor resolve tudo, ele precisa ser a resposta para todas as perguntas. Se eu e você não estamos aplicando isso, é problema meu e seu. E aí ele diz assim, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Porque o texto está falando daquele que é o amor, e aquele que é o amor, ele te conhece em cada detalhe. E aí ele diz assim, assim permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Observe que até no final ele volta a dizer, ele fala 3 coisas, fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Aí ele fala a esperança, que é o que nos move como cristão, que é a esperança de um dia estarmos com Jesus, sim ou não? Mas ainda o desejo de estar com Jesus e a fé que agrada a Ele não é mais importante do que o amor. Ainda que você tenha a esperança e a expectativa de ir para o céu e ser salvo, ainda que você tenha a fé de que Deus é o único Senhor e Salvador da sua vida, e acredite nisso com todo o seu coração, se você não praticar isso com ações de amor real e perceptível, não adianta de nada. Até aqui tudo bem? Agora nós vamos para o segundo texto, para a gente entender que modelo de amor é esse, para a gente entender que talvez o que a gente tem feito até aqui, como amor, não serve de absolutamente nada. O segundo texto está lá, eu vou pedir para a mídia colocar na tela, 1 João 4, nós vamos ler a partir do 7. Eu vou ler todo, eu ia pular alguns versículos, mas eu vou ler todo, porque eu quero que fique bem registrado. Diz assim, ó, 1 João 4, a partir do verso 7, quem achou, diga amém. E pouca gente achou, viu? Quem achou, diga amém. Ó, melhorou um pouquinho. Tem gente que está procurando ainda. E eu vou aproveitar para beber água. Ele diz assim, ó, 1 João 4, 7.
Eu não vou dizer até onde a gente vai ler, porque senão você corre para o final. Ele diz assim, ó, amados, presta atenção. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é 9. Dessa forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, preste atenção. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Dessa forma, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o 21 diz, Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Quando eu vi esse texto, eu vi quantas vezes no meu dia como cristão, eu fiz tudo menos amar. Porque talvez você tenha dezenas de histórias para contar, incríveis e fantásticas de relacionamento com seus irmãos, de manifestação de amor. Se você perguntar ao pessoal que foi para a viagem missionária agora e disser assim, quanta experiência ruim que teve lá, dificilmente eles vão encontrar uma. E se encontrar, não vão querer contar. Por quê? Porque o que está pulsando no coração deles são as experiências boas marcadas pelo amor. Mas fora da viagem missionária antes e de agora para frente, a vida real aqui, ela consegue manifestar o amor descrito nesse texto? Porque o que o texto diz é que Deus é amor, e aqueles que estão em Deus, Deus está nele. Mas é possível estar em Deus e Deus estar na gente, manifestando esse amor, tendo intolerância às vezes com o irmão que está do lado? Esse texto, tem uma música que traduz esse texto, é uma música de um grupo chamado Vida Reluz. Não sei se vocês conhecem, é um grupo antigo, eu entreguei minha idade. É um grupo antigo, bem antigo. Nem sei se eles existem mais. E talvez você procure na internet depois. Ele diz assim, ele pegou esse texto e transformou numa música que diz assim, ele pegou os pedaços e arrumou de um jeito assim, ó. Ele diz assim, como dizer Senhor te amo, sem mesmo vê-lo, e ser incapaz de amar o outro que está ao meu lado e eu não posso ver, porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele pega o começo e o final desse texto. E quantas vezes eu e você nos vimos dentro da igreja, dentro do ministério, dentro da atuação, dentro das missões, dentro de tanto lugar, e tendo situações mal resolvidas com um irmão. Eu não estou nem falando da igreja só, estou falando em todos os ambientes. E essa semana eu tomei um murro na ponta do queixo numa experiência, uma expressão, viu? Ninguém me agrediu, não. Fique tranquilo que eu estou bem. Foi uma expressão que a gente, e eu vou falar isso, é muito pessoal, mas eu vou falar para a gente ilustrar como a gente acha às vezes que o amor é do nosso jeito. Está fazendo quase mais ou menos um ano, tem alguns meses já, mas tem quase um ano, passou rápido,
que eu não vejo meu pai. Já tem quase um ano já. Alguns sabem da história. E eu defini um modelo de amor da minha cabeça, que estava muito ligado à justiça, que era assim: eu amo e eu estou pronto para recebê-lo, desde que ele me procure. Eu amo e eu estou pronto para recebê-lo, desde que ele me ligue. Eu amo e eu estou pronto para conversar com ele, desde que ele peça perdão. A conversa era um amor assim, pronto para agir, desde que alguém apertasse o botão que não fosse eu. Era mais ou menos assim. Aí o meu filho Daniel, de 7 anos, essa semana ele fez assim: pai, você pode dormir comigo? Porque ele dorme na cama dele, o irmão dorme na cama dele, e obviamente eu durmo com minha esposa. Nesse dia ele fez assim: pai, você pode dormir comigo? E a gente está num processo com ele, dele dormir sozinho. Quem é pai sabe. E aí ele estava dormindo sozinho. Ele fez: pai, você pode dormir comigo hoje? Eu senti um jeito dele pedir diferente, especial. Eu falei: tá bom, filho, eu durmo com você. Aí Davi foi dormir com a mãe e eu fui dormir com ele, porque era um pedido muito especial. Naquela noite eu resolvi atender. E ele deitado comigo, ele fez assim, eram umas 10 horas da noite: pai, vamos ligar para o vovô? Aí eu tentando fazer porque o meu amor, amor é amor, né? A razão está comigo, eu que amo. Aí eu falei assim: o que você quer falar com o seu avô? Porque a minha expectativa era ele dizer: é melhor não, né, pai? Aí ele fez assim: não sei, eu quero ligar para ele, dizer que eu amo ele, que eu sinto falta dele, que eu estou com saudade dele e saber como ele está. Aí eu falei: pô, filho, são 10 horas já. Aí ele: então amanhã a gente liga? Aí foi me amarrando, né? Ele fez: amanhã a gente liga. Eu: tá bom, amanhã a gente liga. E eu falei... E aí Deus falou ao meu coração naquela noite: ele está falando com você que ele quer fazer aquilo que você devia fazer. Aí eu: tá bom. Eu tenho a madrugada e a noite inteira para pensar numa forma dele desistir, de cair, dele esquecer. Eu tinha a madrugada inteira para eu definir uma estratégia. Eu estava crente de que eu ia conseguir. Aí passou no dia seguinte, eu disse: ele vai esquecer. Quando chegou no dia seguinte, ele fez: pai, e aí, vamos ligar para o vovô? Aí eu contei para minha esposa que ele tinha falado isso, né? Aí eu estava duro mesmo, assim. Aí eu falei assim: ó, faça o seguinte, peça para sua mãe ligar. Olha que estratégia linda de amor que eu defini. Peça para sua mãe ligar, e aí você fala com ele, fala o que você quer falar, diga o que está no seu coração, aí defini com ele algumas coisas que ele não podia perguntar nem falar, né? Porque criança, você sabe que criança é zero filtro. Aí eu falei: ó, você liga para ele e fala, se ele atender, tá tudo bem. Mas eu já tinha todo um plano na minha cabeça, que era: ele vai ligar, ele vai falar, se não atender eu vou dizer: tá vendo que não era para ligar? Já estava tudo certo na minha cabeça. Se ele atendesse, eu ia dizer, ele ia falar, e eu ia, sabe quando você está assim, que a pessoa pergunta assim: cadê fulano? Aí você fala: não estou não. Você já fez isso? Não estou não, diga que eu não estou. Quem já fez isso? Isso é mentira, viu? Queria dizer para você que Satanás está dando parabéns a você. E aí eu fui assim: já tenho todo um treino na minha cabeça. Na hora que ele for ligar, eu vou subir, vou para o quarto, ele não vai me chamar. Eu já tinha pensado em todo um trâmite. Eu sei que passou o dia, a ligação não aconteceu. E quando terminou o dia, eu falei: que bom que ele não lembrou de ligar e tal. Mas no final do dia, Deus me chamou a atenção. E ele me disse: você não pode dizer que me ama, você não pode falar com as pessoas de amor, você nem pode dizer que o ama, como você disse que o ama, se você o rejeita. Rapaz, eu fiquei... Exatamente. E aí eu falei: e agora o que é que eu vou fazer? E aí eu fiquei remoendo, porque assim, repare, eu sou imperfeito, como você é. Quem é imperfeito, levante a mão. Aí eu tenho uns 2 dias que eu estou lutando com isso. Parece fácil, né? Pega o telefone e liga. É porque você não sabe qual é a história, mas assim, parece fácil. Aí eu fiquei assim: não é fácil, porque se eu ligar ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. E eu já ensaiei a conversa umas 5 vezes. Se ele falar isso, eu vou dizer aquilo. Se ele disser isso, eu vou dizer aquilo. Eu já tenho resposta para qualquer coisa que vier. Aí, hoje eu meditando, Deus falou assim: se você fala em línguas, se você é inteligente, se você profetiza, se você tem argumento, se você tem razão, se você está certo, se você foi o machucado,
Não importa o que você está fazendo, sem amor, não serve de nada. E por que eu estou contando isso aqui? É para que você olhe para a sua vida e diga assim, porque talvez você olhe e ache que a gente é super-herói. Eu preciso que você olhe para a sua vida e diga assim, ó, se o pastor que está ali, e o pastor Vanderlei deve ter outras histórias iguais ou piores de situações que trazem à tona os nossos defeitos. Todo mundo tem. Mas eu quero que você pense assim, ó, se ele está dizendo isso com tranquilidade, ao ponto de querer testemunhar isso, o que tem eu para consertar? Talvez a sua manifestação de amor esteja limitada ao que você definiu como amor. E o que a Bíblia diz é que Deus é amor. E se você reconhece Deus, Jesus como único Senhor e Salvador, se você não estiver manifestando esse amor, você é só um impostor. Se há alguém na sua família que precisa que você fale de Jesus para ele e você não fala porque você tem razão, você é só um impostor. Se tem alguém no seu trabalho que precisa ver o amor manifestado através da sua vida e você não consegue manifestar porque você tem razão, você é só um impostor. John Wesley diz que o cristão ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Se você não está falando do amor, e quando eu falo de dizer do amor, é ter esse amor percebido, porque talvez a sua vida seja a única Bíblia que alguém vai ler. Se você não consegue manifestar esse amor, você é só um impostor, porque o texto que nós lemos acabou de dizer que Deus é amor, e se você o ama e não consegue amar o irmão que está ao seu lado, você é só um grandíssimo mentiroso. E eu quero terminar dizendo a você o seguinte, que se você admite agora que você ama a Deus, mas está tendo dificuldade de amar o seu irmão, isso te faz de você um mentiroso. Se você assumir essa postura de continuar com esse comportamento de ser um mentiroso, você está abrindo mão da paternidade de Deus e assumindo a paternidade de Satanás, porque ele é o pai da mentira. O convite para você nessa noite não é para você ser um super crente, eu quero te dizer, você não vai conseguir. O convite para você nessa noite é para permitir viver o amor de Deus, com as suas limitações, com os seus sentimentos duros, com a sua razão, porque você pode estar certo, e não tem a ver com você estar certo ou não. É você viver o amor real, onde você faz ou fala alguma coisa que machuca alguém, e você levanta e vai até a pessoa e pede desculpas. É o amor real que mesmo que você esteja certo, importa para você que o amor seja manifestado. É o amor que faz você abrir mão de algo para servir alguém, porque importa que aquela pessoa se permita se sinta amada por você e se sinta amada por Deus através de você. Porque o amor é paciente, porque ele é bondoso, porque ele tudo suporta, porque ele tudo crê. Se essa noite você chegou aqui achando que você é a pessoa que mais ama no mundo, porque você está dando gotinhas de amor na vida de alguém, eu quero te convidar a não mais gotejar amor na vida das pessoas. Eu quero te convidar para você inundar amor na vida das pessoas. E talvez você tenha que mudar tudo. Talvez você tenha que mudar a sua natureza, talvez você tenha que mudar o jeito que você fala, que você pensa, que você age, talvez você tenha que mudar o seu discurso, talvez você tenha que mudar um monte de coisa, talvez você tenha que nascer de novo. Talvez você tenha que quebrar e reconstruir. Talvez você tenha que mudar tudo que você acredita ou que você acha que é Jesus até agora, e você vai começar a perceber que amor de verdade é aquele amor que é sacrificial, que toma chibatada e vai na cruz, podendo estalar o dedo e resolver tudo, mas não estala o dedo porque ele suporta o processo de Deus na vida. É o amor que vai para a cruz por mim e por você. É o amor que poderia não passar pelo processo, mas escolhe passar porque assim Deus quis. É o amor que está disponível a fazer você não ser essa pessoa que você acha que parece ser incrível, mas na verdade é só um grandíssimo impostor. Eu não quero que você fique triste, deprimido, achando que você não presta, que você não vale nada, que não é isso não. Até porque provavelmente você não vale mesmo. Porque sem Jesus você é nada. Se tirar Jesus da sua história, você é o quê? Mas o convite de hoje é para que eu e você vivamos o amor verdadeiro. O amor que quando erra pede desculpas. O amor que se importa quando fere alguém. Um amor que está disposto a reconstruir e renascer.
um amor que está disposto a abrir mão daquilo que leva para o inferno, que é uma verdadeira corrente no tornozelo e passa a ser algo que te deixa livre para viver aquilo que Deus tem para você. A esperança de um novo céu e de uma nova terra, a esperança de estar com Deus, ela é extremamente importante. Nós cremos nisso. Eu creio que nós vamos para o céu e somos salvos. Mas antes disso acontecer, eu oro para que Deus me permita manifestar o amor todos os dias, aqui no mundo real, com vocês, com cada um, com a família, no trabalho, em cada lugar. E eu oro para que isso aconteça com você. Eu queria chamar o grupo de louvor e eu queria propor que a gente orasse, porque o texto já nos mostrou que não importa as nossas habilidades. Não importa o quanto tempo você tem de ministério, nem importa quanto tempo você é líder, nem importa quanto tempo você é amado pela igreja, ou quanto tempo você está frequentando um lugar, não importa nada. O que importa é como o amor de Deus está sendo percebido através de você. E talvez você tenha dificuldade de manifestar esse amor, porque talvez seja difícil para você abraçar. Tem gente que abraçar é fácil. Tem gente que, se você disser assim, levante agora e dê um cumprimento, irmão, na hora da comunhão, você vê fácil isso. Você vê pessoas que dão 35 abraços na hora da comunhão. Abraça 35 pessoas diferentes. Tem gente que abraça 3. Tem gente que não abraça ninguém. Que dá o abraço virtual. Quem sabe como é o abraço virtual? É assim, no momento, abraço virtual é assim, no momento da comunhão. A pessoa fica em pé e fica assim, ó. Aí o outro passa, ó. Aí a pessoa fala assim, mas não abraça. Porque tem uma história por trás disso que você talvez não entenda. E a gente não pode achar que essa pessoa é menos amorosa do que quem abraça. O que a gente precisa é estar disposto a ser talvez o único abraço que ela vai ter. Não tem problema. Se você ama abraçar, abrace. Mas comece a orar por quem tem dificuldade com abraçar. Talvez tem casais aqui que estão há 20, 30 anos casados. E um não consegue dizer para o outro que ama. Quem conhece alguém assim? Que às vezes diz para o filho assim, filho, eu te amo. E o filho olha e faz, o que foi? E à medida que vai crescendo, vai ficando adolescente, quer ouvir menos ainda isso. Quando é criança, se abraça, pai, te amo, ele também te ama. Quando está maiorzinho, se estiver na frente dos amigos, então, se você falar que ama. E a gente vai ficando velho e vai perdendo as experiências de amar. E o que o texto está dizendo é, não importa o que você está enfrentando. Não importa se está ruim ou se está bom. Não importa se você está bem na igreja ou bem em casa. Não importa se está mal também. Não importa. O que importa é se há amor. E o amor não é um sentimento, é uma decisão. Eu escolho amar. Ainda que seja mais difícil do que muitas outras coisas. Mas eu escolho amar. E eu quero orar por você nessa noite. Fique de pé.